nunca me coube, então eu não sei nem qual é meu grau de capacidade deliberativa sobre esse tema, Laura. Mas, por mim, eu não vejo o menor problema, mas eu não sei se o programa, né, se os coordenadores veriam com bons olhos. Aí teria que perguntar, fazer uma sondagem disso, tá? Em princípio, não, seria só divertimento mesmo. Até porque são textos bem tranquilos, assim, não acho que não sejam textos de difícil consumo, e vocês podiam dividir entre vários de vocês, de modo que isso se tornasse uma coisa leve. Na verdade, não é nem uma apresentação formal, é quase que a gente tivesse alguns animadores da discussão, sabe? Olha, Laura leu, mais Flávia, que está aqui na minha tela agora, mais não sei quem, e aí vão dar um pontapé inicial de discussão sobre o texto, ver se a gente anima. Então, em princípio, eu não pensei em isso ser uma forma de avaliação, mas não vejo problema em fazer a consulta a quem decide, né? Que não sou eu. Talvez a professora Bom, tenha conversado e tenha, né? sim, se, Afinal de contas, eu se sou um professor de substituir a fora da casa. avaliação. Não, o senhor pode perguntar, né? Se substituir, eu quero. Tá. Mas a ideia é isso, é um trabalho voluntário, né? Quem puder pegar, mesmo que não possa substituir, eu agradeço. Senão, nós vamos fazer uma coisa tradicional. Espero que funcione, espero que dê certo. Agora tem que fechar esse trem aqui. Eu posso também. Opa, consegui, com êxito. Mais próximo eu posso falar, professor. Também tem interesse de Eu participar, posso também. mas Eu está também muito tenho distante. interesse de apresentar, mesmo que Poxa, não legal. mude a avaliação. Eu pensei em nem me preocupar em anotar, assim. Eu acho que vocês precisam se organizar e fazer, e depois aí me mandar no chat. Ah, ficou. Se puderem me ajudar nisso, tal grupo vai fazer tal texto e qual texto. Não são complexos, assim, nesse sentido. Mas acho que podem ser instigantes. A gente pode conversar entre a gente, depois mandar pela Claro, não temos pressa, é a última pela aula, então é bom por Classroom. isso, Ok. tá? E eu não me sentiria um picareta, assim, eu não quero dar aula, deixa as pessoas falarem, porque ao final eu já vou ter feito o papel que eu espero fazer. É, Outra coisa, tem alguma forma de eu mando de novo o texto para o coordenador e ele manda para vocês? Eu vou ver o erro aí que tem acontecido no texto do Fábio Vanderlei. Eu acho que agora eu não consigo, pelo chat, fazer isso, né? Porque Acho que vai. eu tenho as páginas fotografadas. E olha, na internet eu sou totalmente desprovido de E agora a qualidade, né? diferença é que a gente não vai conseguir ler o texto enquanto o senhor fala. É, Então, manda então depois, a gente pega para ler eu depois. mando de novo, vou dar uma olhada, porque eu sei que algumas fotografias que eu tirei não ficaram tão boas, Então, mas eu teria que fazer de novo esse trabalho. Porque, na verdade, eu ia ao UERJ pedir para o sujeito lá para digitalizar na quinta-feira, mas eu acabei não indo ao UERJ, e aí eu fiz em casa mesmo, e aí nas condições que tinha. Mas eu indo ao UERJ, tem um sujeito lá que faz isso para mim e fica perfeito. Aí eu mando direitinho para o coordenador. Vou fazer assim, então. Segunda-feira estarei na UERJ, eu peço para fazer isso, mando para o coordenador, o sujeito vai lá e faz para mim, que é o Denilson, um parceiro, e eu mando para o coordenador e ele manda para vocês, tá? Me desculpe. Mas então vamos lá, vamos começar a conversar sobre o texto. Na verdade, esses dois primeiros textos, os textos de hoje, eu não estou tão preocupado em conversar sobre o texto. A intenção não é ensinar para vocês o texto. O texto aqui é pretexto para discutir uma questão. Daí para diante, a gente vai precisar, claro, porque eu vou apresentar para vocês os mapas que os textos apresentam. E a minha preocupação na seleção dos textos são textos que apresentam mapas. Acho que num curso curto como esse, muita informação, você pegar o texto te dá um mapa, e você tem um professor que ajuda a montar o mapa, você anota o mapa e tal, e guarda e vai esquecer. No dia que você precisar, está ali o mapa. A ideia é um pouco essa, são textos de mapa. Esses dois primeiros não são mapas, mas eles provocam, de uma maneira que eu consideraria leve, né, uma interessante discussão, que é essa que eu comecei. Assim. Para você pensar em políticas públicas, você precisa de uma ideia de que uma certa ideia qualquer de público, né, portanto, alguma coisa que tem a ver com alguma noção de que existe um interesse público e existe um público que sustenta a política, certo?
Para que eu tenha, então, essa dimensão de uma política pública voltada para realização de um fim e que com frequência ela realiza uma ação que diz respeito a um fim imaginário, por exemplo, se eu estou criando uma política, vou dar um exemplo prático, eu estou criando uma política pública de creches em determinadas regiões para que as mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho e tenham com quem deixar as suas crianças. É claro que eu estou vislumbrando aí uma ideia de mundo justo que sugere uma certa desigualdade entre homens e mulheres. Primeiro, no que diz respeito ao cuidado infantil, aí o teórico ou o filósofo pode dizer, olha, mas isso está errado, na verdade deviam dividir meio a meio as tarefas domésticas. Por que que a creche ajudaria mulheres a trabalharem mais e não a homens trabalharem mais? Aí vem o sociólogo, porque homens só dedicam 10%, vem lá a Mayra e companhia do Nuderg nos dizer que homens ocupam 10% do seu tempo com os filhos e a casa, e as mulheres ocupam 90% em média. Então, se eu vou fazer uma política pública, eu não posso pensar numa política pública aplicada ao mundo ideal. Eu tenho que pensar numa política pública aplicada ao mundo que eu tenho. Mas eu tenho lá a visão de que eu preciso produzir mais igualdade. Quer dizer, no fundo, tem uma noção de justiça qualquer de produção de uma certa igualdade. Tudo bem? Então, existem valores que estão ali sendo produzidos e que estão, vamos assim, animando a realização daquela política pública. Perfeito? Esse exemplo que eu dei ele é interessante até por um ponto que o Sen vai trazer mais para frente. Porque alguém poderia dizer que é uma política pública que reifica o papel da mulher como cuidadora, na medida em que reconhece que isso assim o é. Mas aí que está o problema do, do operador de política pública, é que os sociólogos estavam no seu ouvido a dizer, olha, o mundo funciona de uma certa maneira. E se você quer produzir um fim desejável, esse fim desejável imaginário é igualdade, o valor desejável social é a igualdade entre homens e mulheres, uma forma de você produzir, vamos dizer assim, efeitos nesta direção, ainda que não vá alcançar exatamente este fim imaginado, mas vai produzir redução de desigualdade, redução de danos, seja o que for. Tudo bem? O que eu quero dizer é que tem uma imaginação, tem um projeto de mundo, tem um projeto social, tem valores. E para que esses valores, esse projeto, tudo isso possa decantar no mundo social, eu preciso de uma coisa fundamental, que a sociedade moderna tentou, vamos dizer assim, que o mundo moderno tentou explicar, e um autor classicão nessa direção é o velho Thomas Hobbes. Eu vou fazer referência a ele, mas esse curso aqui não é para ensinar Thomas Hobbes, é só para nos lembrar que Hobbes, uma hora, parou para pensar, eu queria entender a natureza de uma coisa fundamental à ordem pública. A natureza, ou seja, como surge, de onde sai, como se constitui uma coisa chamada autoridade política. E o nosso curso começa por aí. Sem autoridade política, não tem política pública. Você precisa de autoridade política para qualquer realização de uma política pública. Então, estamos esbarrando aí num tema absolutamente clássico da ciência política, estamos ali em pleno século XVII, Thomas Hobbes vai nos chamar a atenção qual é o fundamento da autoridade política. Esse fundamento, para Thomas Hobbes, não deve mais ser Deus ou qualquer outro tipo de, de, de natureza extrínseca, vamos dizer assim, à ordem social. Onde ele vai encontrar a natureza dessa autoridade política? Nos próprios indivíduos que delegam a alguém essa autoridade. Eles autorizam alguém, indivíduos autorizam, é a formulação do Hobbes, alguém a ter autoridade sobre eles próprios. É impossível imaginar uma política pública, que leva essa rubrica de pública, e que, portanto, estaria ali ancorado na autorização pública, sem a ideia de constituição da autoridade política. Se quem teve a oportunidade, de alguma forma, de ler o texto de Fábio Vanderlei, ele vai chamar a atenção na sua... Eu gosto demais desse texto, dessa introdução dele no livro. Ela, inclusive, destoa um pouco do resto do livro na forma, no tom, etc. Mas ela é muito interessante porque, em 6 páginas muito condensadas, ele levanta questões centrais da tradição da reflexão da ciência política, que, a meu ver, tem enorme impacto sobre o nosso objeto específico desse módulo, que são as políticas públicas. E a primeira delas é a ideia de que
um dos grandes temas da ciência política, um dos grandes temas da ordem social, um dos grandes temas do nosso mundo moderno, é compreender a natureza social da autoridade política. E a natureza social da autoridade política é uma autorização, e a autorização é algo que alguém te dá. Ela não vem de nenhum lugar. A sociedade mesmo lhe constitui, né? Só que nós sabemos também que, se num certo momento Hobbes estava interessado em entender a natureza da autoridade política, e essa autoridade, para o Hobbes, ela é produzida pelos próprios indivíduos, sabemos que esses indivíduos, uma vez delegando essa autoridade, eles, no pacto dito hobbesiano, eles consentem em obedecer a essa autoridade doravante. Se eu não consentir em obedecer a essa autoridade doravante, não há autoridade. Perfeito? A autoridade, portanto, é uma relação de consentimento. E ela é indescartável, né? A natureza moderna da representação política, a natureza moderna da autoridade política, numa outra linguagem, é a autorização, é o consentimento. Portanto, por mais estranho o nosso entendimento em pleno século XXI, o que Hobbes está a nos dizer é que o Estado absolutista, que é a forma histórica da formulação que o Hobbes está fazendo, ela é produto de consentimento. Então, toda autoridade não é a força, né? A força pode submeter. A autoridade é uma relação de consentimento. Portanto, é alguma coisa que alguém delegou a outro. Então, assim, não tem como questionar a ideia de que, para haver autoridade, tem que haver delegação. Só que o problema de quando você delega essa autoridade a alguém é perguntar o seguinte: mas uma vez delegada essa autoridade, eu tenho algum direito de resistir a ela? É uma conversa, é uma reflexão que aparece já no fim, né, na segunda metade desse mesmo século XVII, no autor como John Locke, outro contratualista. E eu vou citar ele aqui apenas para fazer uma referência a autores clássicos que parecem organizar, inclusive no tempo, esse debate que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas não estou nem um pouco preocupado em ensinar John Locke ou Thomas Hobbes para vocês hoje. Mas é uma ideia interessante que, assim, bom, ela é um consentimento, só que ela é a autoridade, ela traz em si um certo perigo. E qual é esse perigo? É que tem uma invenção que vem junto com a autoridade, né? O Hobbes, ele é tido como o sujeito que está pensando, o Estado absolutista, seria o, um autor autoritário, coisa que o valha. Mas, na verdade, o Hobbes ele está ali, se o Locke é um dos pais da criança, do individualismo moderno, né? Que é uma ideia cara ao pensamento, à tradição do pensamento ocidental, né? A ideia de indivíduo, ela é bem mais antiga do que a nossa conversa aqui. Na verdade, a noção de indivíduo ela vai ser muito importante nessa conversa da aula de hoje, porque essa invenção, a unidade que garante o consentimento para o Hobbes é o indivíduo. Só que é esse mesmo indivíduo que concede a autoridade que vai ser visto, em pleno século XVII, como também uma unidade que deve ser preservada. E essa ideia de uma unidade que deve ser preservada, ela é muito cara, e ela não é óbvia, né? A origem uma origem dessa ideia, se me permitem uma rápida digressão de filosofia política, que é a minha paixão, é até ali São Tomás de Aquino, nós somos uma comunidade de iguais, todos filhos de Deus, né? E, e, e a ideia dessa individuação de alguma coisa que é particular, né, que é singular, ela é uma ideia subsumida à noção muito mais cara de comunidade, seja em São Tomás de Aquino, seja na tradição romana, republicana romana, seja na tradição democrática ateniense. A ideia do coletivo, da comunidade, que todos somos uma comunidade de iguais, né? Portanto, a unidade de proteção, de reflexão é a polis, né?
é a república no mundo romano, é coisa pública, deve ser protegida. No mundo ateniense, é a polis que deve ser protegida. Ah, no caso de São Tomás, é a comunidade, né, é a família, né, ah, em Deus que deve ser protegida, e, portanto, o tempo todo estamos falando de ideia de comunidade. Até que um certo autor muito importante, mas pouco mencionado, que é Guilherme de Ockham, que é um neotomista, faz parte da chamada diáspora tomista. Guilherme de Ockham lança uma formulação que tem profundo impacto em nossas vidas e profundo impacto nessa discussão que eu estou propondo na aula de hoje. E se eu tiver ido muito longe, gente, como disse a Laura, vocês me trazem, tá? Professor, eu vou lá na minha balada. Que é a ideia que diz que cada singularidade é uma verdade em si mesma e assim deve ser preservada. É a chamada navalha de Ockham, né? É o corte que Ockham faz com seu mestre São Tomás de Aquino. Essa ideia de toda a singularidade é uma verdade em si mesma e assim deve ser preservada é uma afirmação central para todo o protestantismo, né? E, portanto, ele impacta a vida moderna. Em um livro muito legal sobre isso, que há muitos anos atrás eu li, inesquecível, é o Louis Dumont, Ensaios sobre Individualismo. Então, quem quiser perseguir um pouco essa, essa construção de uma noção tão cara à aula de hoje, e eu vou explicar já já por que ela é tão cara a aula de hoje, que é uma noção de indivíduo como uma unidade, que é uma singularidade em si mesma que deve ser preservada como uma unidade. Porque quando você inventa, quando você constrói esse artefato social, indivíduo, né, e o torna uma singularidade que deve ser preservada, a nossa conversa anterior vai ter ruído. A nossa conversa anterior qual é? A ordem social depende da constituição da autoridade política. A autoridade política é um consentimento, e aí o Hobbes já está lá com o indivíduo na cabeça, né? E o indivíduo Hobbes não é um indivíduo. E o Hobbes tem uma conversa interessante, porque a gente às vezes lê só o Leviatã, e ele tem Decíve também, tem uma passagem de Decíve que eu acho que eu mais gosto do Hobbes, em que ele diz assim: olha, se o Estado definir que a religião oficial do Estado é X, você cultua X. Agora, se você quiser ir lá dentro da sua casa cultuar Y, você pode. Há um domínio protegido, privado do indivíduo, que você pode preservar, mas publicamente você vai cultuar a religião X que o Estado definiu. Essa centelha é uma centelha fundamental de uma expressão chamada domínio protegido, né? O indivíduo tem cuja origem é a construção desse artefato tão importante que é um indivíduo, que é uma unidade e uma verdade em si mesma. Ele não é em função do outro, ele não é em função da comuna, ele não é em função da polis, ele não é em função da república. Ele passa a ser uma unidade de pensamento que parece anteceder ontologicamente, do ponto de vista da constituição da vida social, ele parece anteceder a república, ele parece anteceder a polis, ele parece anteceder a comunidade religiosa. Entenderam meu raciocínio? E aí o Locke, então, vem nos dizer o quê? É preciso conter a autoridade política. Para quê? Conter para quê? Porque eu tenho uma unidade chamada indivíduo que não pode ser, e um domínio protegido que não pode ou não deve ser desconstituído porque eu criei esse outro artefato humano chamado autoridade política. Então, se um primeiro drama politológico da história da humanidade e da ciência política é a tal da constituição da autoridade, sem a qual esse módulo não existiria, há uma outra dimensão. Diga, meu filho. É meu filhinho que entrou aqui. 5 anos. Voltando. Eu estava. Se criamos um artefato chamado autoridade, sem a qual este módulo não existiria, essa outra dimensão, indivíduo, e a ideia de que esse indivíduo deve ser preservado, produz como efeito um segundo drama histórico
teórico, politológico e que impacta profundamente este módulo, que é a ideia de um indivíduo que deve ser preservado. E o Locke, então, pensa assim, olha, a gente tem que limitar os poderes, né, dessa autoridade política, eu vou inventar uma coisa chamada Constituição. Então, essa autoridade ela tem que submeter alguma coisa que é superior a ela, que é uma Constituição, e essa Constituição tem como vai ser produzida pelos gentis homens, pelos homens de letras, né? Ela tem como função precípua defender o Estado de Direito. O Estado de Direito, onde esses indivíduos passam essas unidades, né, singulares, que devem ser preservadas. A tradução histórico-sociológica disso que Priscila, na aula que vem, vai sapatear e desenvolver com vocês, é a ideia de um indivíduo portador de direitos. A unidade central vai ser portador de direitos individuais, os direitos chamados negativos, aqueles que protegem o seu domínio protegido, e, ao mesmo tempo, vai aparecer uma outra formulação, mas, por enquanto, eu vou ficar com essa só. Daqui a pouco vem um outro autor para nos visitar. Até aqui está tudo bem? Conversa compreendida? Não sei se vocês já se deram conta da conexão que ela tem com o drama das políticas públicas. Porque o segundo drama histórico, politológico, teórico, é o drama de eficácia dessa autoridade versus contenção. Essa autoridade ela vai ser reivindicada como algo que precisa ser eficiente. Para quê que a autoridade tem que ser eficiente? Para a realização dos fins coletivos. Vamos chamar assim por enquanto. Fins desejáveis, vamos chamar assim. Elas podem não ser coletivos para toda a coletividade, eles podem ser dedicados a uma parte da sociedade, mas será dedicado a uma parte imaginando um fim coletivamente bom. Então, quando você produz, no meu exemplo, da creche, em determinadas regiões da cidade, para que certas mulheres socialmente constituídas possam ir trabalhar, porque outras se sabe que terceirizarão a criação dos filhos para poder ir trabalhar. Essa não precisa da creche naquele lugar, mas o gestor público com sociólogo sentado ao seu lado, né, um antropólogo, um sociólogo, um cientista político, um cientista social sentado ao seu lado vai dizer, olha, não, essa mulher não precisa, mas aquela mulher que a criação dos filhos precisa da ordem pública para fazê-lo. Então, assim, tem uma ideia de uma ordem social justa para todos, ainda que a política pública seja voltada para um grupo específico. Até aqui tudo bem também? Mas então eu preciso que a autoridade era importante socialmente, não só para a preservação da paz, como diria Maquiavel, ou da ordem, ou da res pública, como na tradição romana, da qual Maquiavel é uma matriz, né? Da qual sai o Maquiavel, da tradição republicana romana. Porque, como Priscila vai discutir com vocês semana que vem, não, mentira, quinta-feira, quando você estende, você precisa de autoridade até para preservar o direito individual desse sujeito. Para quem já leu Durkheim, né, não tem indivíduo portador de direitos sem autoridade política, que é ela que vai defender os seus direitos individuais. Portanto, elas não são uma antítese, o direito individual para o Durkheim da vida e a autoridade política. Pelo contrário, não há direito individual sem poderosa autoridade política capaz de garanti-la. Mas até aí tudo bem, que a autoridade política venha garantir meus direitos individuais, tudo bem. Só que, com o passar do tempo, essa autoridade política, que ela tem que ser eficiente para garantir meus direitos individuais, ou seja, ela precisa defender minha liberdade de vir, e eu preciso de polícia, né, para garantir a proteção do patrimônio, da minha liberdade, e preciso de eficiência já em qualquer âmbito. Só que quando você desdobra os direitos ditos civis e os ditos políticos, né, para o chamado direitos sociais, eu preciso de eficácia na realização de um objetivo socialmente determinado, como no meu caso, mais igualdade entre homens e mulheres para disputarem o mercado de trabalho, no exemplo que eu dei das creches. Tudo bem? Mas eu estou o tempo todo nessa tensão. Eu tenho que ser eficaz e, ao mesmo tempo, contido.
Até porque eu mencionei a vocês que a eficácia diria respeito a um fim coletivo desejável. E aí vem a terceira pergunta e o terceiro dilema. Quem define quais são os fins coletivos desejáveis? Como se define? Aí eu tenho que pensar não mais simplesmente a constituição da autoridade ou a sua contenção, mas tenho que pensar o fundamento democrático de sua autoridade. Ou seja, eu tenho que pensar que esse indivíduo precisa ser soberano dele mesmo, constituir a autoridade e, ao mesmo tempo, produzir os inputs necessários para que essa autoridade realize aquilo que o soberano indivíduo deseja. Aí eu mudei de autor, não sei se já sacaram. Não estou mais com John Locke, estou com Rousseau. E Rousseau vai dizer, bom, se Hobbes está pensando a construção da autoridade, Locke está pensando a contenção dessa autoridade, com base numa invenção moderna chamada indivíduo, né? O Rousseau vai imaginar que, para esse indivíduo ser verdadeiramente livre, ele não precisa ser só protegido da autoridade política, como antes se dizia. Ele precisa ser autor da execução dessa autoridade, ele precisa ser um soberano, né? Então, a ideia da soberania popular, tão cara também ao nosso mundo moderno e contemporâneo, da ideia da constituição democrática da autoridade. Ou seja, eu tenho que criar mecanismos democráticos para que a autoridade política constitua a sua agenda e se possa, então, implementar políticas públicas que visam fins desejados democraticamente. Tudo bem? Até aqui? Só que isso é um problemão. E eu vou Ô, explicar por professor, quê. Ah, é que desculpa eu cortar, é que senão passa muito para pode frente. cortar. Não, eu tinha duas perguntas, Gente, mas uma podem cortar à surtou. vontade, tá? Eu prefiro que eu diga que a pergunta é pertinente ou não, do que vocês ficarem se contendo. Podem perguntar. Diga, você é o Quando, Atanásio, Atanásio. Isso. quando a gente levanta a mão, o senhor enxerga, não? Xi, vou ter que me treinar para isso. Onde é que está a mãozinha? Não, é só olhar no rosto Ah, de tá aqui. quem. Pô, vou Tá enxergar. vendo? Eu posso estar no Ah, certo. raciocínio aqui, perdidão, como, né, quem Tá. consome uma droga e não enxergar, mas eu vou tentar prestar atenção nas mãos. Uma coisa que eu ia perguntar se o senhor ia falar da desigualdade, mas o senhor chegou a falar no Rousseau, aí tudo bem. A outra é o seguinte: eu não consegui entender o autor. O senhor citou um livro aí, Ensaios sobre Dualismo. Ensaios sobre o individualismo. Ah, Louis, individual. E quem. Louis Dumont. Ah, ok. Se você botar em ensaio sobre o individualismo, botar Dumont, o Dumont. É que eu entendi dualismo. É Não. individualismo, né? Tá. Ensaio sobre o Obrigado. individualismo. Eu estava tratando aqui do que eu chamei aqui de uma invenção moderna chamada indivíduo. Uma Tá invenção certo. que caríssima para nós. Se a É. autoridade Agora, pública é uma invenção caríssima, o indivíduo também é. só uma coisa. Por acaso, assim, o senhor chega a fazer apresentação que mostra na tela, não? Não preparei É para mais. essas aulas, não. Ah, ok. Não, tá certo. É só para saber. Obrigado. E quando me convidaram, eu não sabia que ia ser completamente remoto. E confesso a você, não tive tempo de preparar coisas. Eu tenho até umas coisas montadas de priscas eras sobre aquela camada mais especializada em políticas públicas. E eu até estava olhando hoje de manhã. Talvez eu consiga recauchutar aquilo. Está meio datado, assim, né? O próprio layout dos slides. Mas talvez para Ah, aquelas aulas eu consiga alguma coisa. Mas nessa qualquer aula, coisa assim, ajuda. não. Mas qualquer Tá? coisa ajuda, porque para escrever muito rápido é difícil captar tudo. Mas agradeço. Tá Obrigado. bom. Onde é que eu estava? Eu estava no Rousseau. Desigualdade a gente vai chegar daqui a pouco, porque, na verdade, a gente chega daqui a pouco, porque o drama que eu estou falando agora, né, de eficácia, contenção e, ao mesmo tempo, a discussão do fundamento democrático da autoridade, estou dizendo com Rousseau uma coisa diferente, né? Eu não preciso só proteger esse indivíduo da autoridade. Esse indivíduo tem que constituir a autoridade. Os três autores estão com o indivíduo debaixo do braço. O indivíduo moderno já ganhou o jogo. Só que estão pensando de forma diferente, né? Aspectos diferentes. O ponto do Rousseau já é a soberania, essa ideia de que a agenda pública ela é um produto da soberania do povo. Então,
a ideia do caráter democrático da autoridade. Essa conversa ela vai esbarrar em toda a discussão sobre formação de agenda do campo de políticas públicas. Porque vai ser o debate público, né? Suas regras, e as suas regras vão impactar profundamente a capacidade dos sujeitos influenciarem a agenda pública. Nós não somos ingênuos de achar que todos nós temos a mesma capacidade de formação de agenda no mundo público. Mas isso a gente vai ter momento lá na frente para tratar, formação de agenda. Aqui, o ponto da constituição do caráter democrático da autoridade política é justamente a possibilidade de se discutir quais são as agendas desejáveis e quais não são, né? E... Ah, não, eu ia contar uma historinha e vou contar, antes da gente parar para o intervalo. Eu ia dizer que o terceiro elemento, a construção da autoridade política, não resolve o nosso problema, na verdade, amplia nosso problema. E aí crio uma alegoriazinha aqui rápida e a gente para o intervalo. Que é um exemplo, um exercício que eu faço sempre em sala de aula, né? Brincando com os alunos sobre esse drama que eu estou chamando a atenção. Se eu chegasse aqui, eu defini o programa, defini os textos, defini os percursos intelectuais, vocês todos estão quietos e, aparentemente, aceitam, porque eu estou investido dessa autoridade. Mas vamos dizer que eu dissesse assim, olha, além da forma de avaliação, do programa de curso e do caminho intelectual, do percurso intelectual que eu estou propondo, eu determino que todos nós, o time de futebol pelo qual vamos torcer, pensando em coisas importantes da vida, o time de futebol pelo qual vamos torcer e o Deus que vamos cultuar. Aí alguém pode dizer, mas professor, isso é uma forma autoritária de definir, porque você não pode fazer essa definição por nós. Isso é né, o mundo é plural, né? E cada um de nós tem seu time de futebol e seu Deus para cultuar. Aí um de vocês levantar, não, eu tenho uma ideia melhor. Você não pode fazer isso. Mas todos nós vamos discutir democraticamente, a partir de agora, esquecer esses 8 aulas desse módulo e vamos passar essas 8 aulas, aliás, vamos passar o curso inteiro, os módulos todos, discutindo esse tema fundamental de nossas vidas. Democraticamente, cada um tendo tempo de apresentação dos argumentos, contra-argumento, réplica, tréplica, e ao final, então, faremos aqui uma ágora, discutiremos livremente, com capacidade de todo mundo argumentar, e ao final decidiremos que Deus cultuar e que time de futebol torcer, porque será uma decisão democrática, porque a autoridade aqui agora está modernamente baseada na soberania popular. Aí um de vocês poderia levantar a mão e dizer, professor, é claro que eu sei que se nós fizéssemos uma discussão pública e racional sobre que time de futebol torcer, nos tornaríamos todos alvinegros. Afinal de contas, a estrela solitária está fora da caverna, onde, né, você sai da caverna, contempla a luz, e, claro, se fôssemos todos racionais, seríamos alvinegros. Mas, professor, já te passo a palavra, Antônio, mas, professor, eu gostaria de ter o meu direito inalienável de permanecer no fundo da caverna e ser flamenguista. Isso é um direito individual que nem a coletividade pode tomar de mim. Aí temos um problema. A Constituição Democrática da Autoridade não resolveu o problema da tensão entre eficácia e contenção. Porque alguém vai dizer, a democracia, a coletividade, a soberania popular pode ser uma ameaça às liberdades individuais, se deixando correr solto. E a tensão, portanto, permanece. Ficou claro? A democracia não resolveu a tensão de contenção versus eficácia, além do que essa pergunta, o mundo é irremediavelmente plural, não há saída, né? E eu preciso das garantias dessa pluralidade. Temos vascaínos, flamenguistas, tricolores, americanos, etc. Para não falar em termos de menor importância, como que Deus cultuar, vamos ficar nos mais importantes. Se ficou claro, eu passo a palavra ao Antônio agora. O Antônio tinha levantado a mãozinha. Não, professor, eu entrei na brincadeira. Você falou do Botafogo, eu sou botafoguense também. E eu só Ah, brinquei, sim, mas não, claro. o Newton, É, o Newton queria falar. O Não sei Newton, também. Newton. saiu da caverna, contemplou a luz, etc. Tá bom. Mestre, duas coisinhas. Eu achei o texto lá, você não precisa correr na UERJ segunda-feira, não.
Já coloquei o texto no chat. Você E eu tenho achou? 63 anos e minha próstata é do tamanho do abacaxi, então eu preciso fazer xixi. Então a parada é bem-vinda. Não, nós vamos parar agora. Eu queria levantar esse drama e parar nesse momento dramático da cena em que temos um problema para resolver. E como é que a gente Professor, pode, como é que a gente equaciona isso? Esse é o intervalo, voltamos para a cena do próximo capítulo. Quem matou a professor, democracia? Quer dizer, digo, se afirmar que virar botafoguense ganha um ponto positivo, não? vou conversar com a coordenação, porque isso é coisa séria, Tá claro. certo. Vamos lá, vamos dar nosso intervalo então e voltamos.